Olá, de volta na TV FIB, canal universitário, o Arquivo Sem Limites. Hoje vamos contar mais uma parte da história do Carnaval de Rua de Bauru. Imagens exclusivas de desfiles na Avenida Nações Unidas e ainda depoimentos de pessoas que afirmam a melhor fase do Carnaval de Bauru aconteceu na Nações. Casa cheia, público entusiasmado, as torcidas inflamadas, em prol da sua agremiação, carnavalescos motivados e realmente um clima de descontração, folia, alegria muito grande. Bom, a Nações Unidas já era assim. De repente você começa a desfilar no cartão postal da cidade. Então tinha aquele esquema de arquibancada já, então o povo mais bem acomodado. Fizeram teste com sinal de FM, com cabo plugado, então tinha hora que teve um desfile da Cartola, inclusive, que ficamos 5 minutos sem som, que deu um problema lá no caminhão e o sinal sumiu na avenida toda. Então as escolas eram feitas pelas mesmas equipes, os desfilantes sempre eram os mesmos. As escolas tinham um número de integrantes bastante interessante, nos quais os enredos podiam ser bem desenvolvidos e cada um bancava a sua fantasia. E passamos a trabalhar os enredos da escola da forma como de fato surgiram as escolas, né, os ranchos de carnavais, né, com a visão crítica, com a visão bem humorada, né, e uma visão atualizada. Era uma coisa mais solta, mais leve, mais alegre, com mais espírito e mais envolvimento geral, tanto dos sambistas, dos personagens, quanto também da população que se acomodava, eu me lembro, dos dois lados da avenida, de várias maneiras. Eu acho que até era uma questão de vida ou morte no Carnaval de Bauru, porque a mocidade chegou, começou a ganhar título e uma hora tinha que perder. Perdeu na minha mão. A sociedade bauruense descobriu na Avenida Nações Unidas a alegria das escolas de samba. Arquivo Sem Limites volta em instantes. Eu espero você. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. FIB, excelência em gestão de negócios. A partir de 1985, o Carnaval de Rua de Bauru foi para a Avenida Nações Unidas, pois a Rodrigues Alves não comportava mais o desfile das escolas de samba. O público ganhou também o conforto de assistir o desfile em arquibancadas e camarotes, e isso só fez o Carnaval crescer. Bom, a Nações Unidas já era assim. De repente você começa a desfilar no cartão postal da cidade. Então tinha aquele esquema de arquibancada já, então o povo mais bem acomodado, não tinha nada coberto. Chovia, a gente molhava do mesmo jeito, o pessoal que estava lá. Mas era diferente, já era uma sensação mais gostosa, mais perto de um glamour, de um certo glamour. Era muito bom. A Nações Unidas é uma parte importante no Carnaval de Bauru, que eu acho que ali houve o grande crescimento das escolas de samba e, consequentemente, houve uma preocupação também com a qualidade de som. Foi quando começaram a instalar caixas de som em todo o espaço da avenida e onde a gente aprendeu muito. Fizemos vários testes, porque eu sempre participei dessa parte me preocupei muito com essa parte técnica, né? E eu conheci muitos técnicos, inclusive, nessa época, porque a gente estava sempre ali perturbando os caras e tal. E fizeram teste com sinal de FM, com cabo plugado, então tinha hora que teve um desfile da Cartola, inclusive, que ficamos 5 minutos sem som, que deu um problema lá no caminhão e o sinal sumiu na avenida toda. Então passei por uma experiência muito, até interessante, né? E a gente sofreu muito sempre com relação ao som em função da falta de estrutura do Carnaval de Bauru para isso. A gente não podia comparar o som nosso com o som profissionalíssimo que era, no caso, na época, da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro,
som de 60 mil dólares, 100 mil dólares na época. A gente tinha uma verba curta, então a gente tinha que se adaptar às nossas condições. O carnaval nessa época ele cresceu muito e toda a comunidade participava, não só os sambistas, mas todo mundo participava, o pessoal vinha em todos os bairros, né? Já vinha com samba decorado, existia uma concorrência muito grande de 3, 4 escolas e existiam torcidas, né? E onde o pessoal se torcia mesmo, levantava a galera e cantava o samba, saía até briga por causa da escola de samba. Quer dizer, era uma coisa muito gostosa, saudável, e o carnaval cresceu muito aí, foi a melhor fase do carnaval de Bauru, foi essa fase das Nações Unidas. A gente é um pouco saudosista, né? Ali a gente aprendeu muito, naquela concentração escura, onde dava até medo, embaixo do viaduto da rodovia ali. A gente teve que brigar muito, na época o presidente da Cartola, o Valmir, ele até teve um ano que a Cartola nem desfilou em protesto, né? Que a gente não tinha segurança, não tinha banheiro na concentração, então ali a gente aprendeu muito, né? E era bom, era muito bom. Quando chovia, quando a Cartola descia, chovia. Isso era normal também. Lá embaixo, aquele rio, a saia de baiano rodando com água e tudo. Muito saudável, muito gostoso lembrar desse tempo das Nações.
E pra matar a saudade, lembra Deus, foi botado de canto de beleza. Lembra Deus, a obra-prima da nossa unidade. A Amazônia, conservação de castanheira de Guaraná, porque terra acolhida do Paraná. No próximo bloco, Império da Vila atropela a Mocidade, Cartola, Camisa 10 e ganha o carnaval com um desfile bem-humorado e sem luxo. Arquivo Sem Limites volta em instantes. Até já. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. FIB, excelência em gestão de negócios. Na Avenida Nações Unidas, a disputa era bem mais acirrada, pois as escolas de samba estavam se nivelando. Foi quando o Império da Vila Nova Esperança, sem luxo e com um carnaval técnico, mostrou a força de uma comunidade. O Império da Vila ela surgiu porque nós, no bairro, a gente saía em várias escolas, no bairro, né? Na Nova Esperança. Aí nós resolvemos discutir um pouco e, como a gente tinha muita gente que saía em outras escolas em Bauru, nós percebemos que nós tínhamos lá bons elaboradores de enredo, bons compositores de samba de enredo, bons mestres-salas, bons ritmistas, boas portas-bandeiras, enfim, nós achamos que a gente podia construir uma escola ali. E essa escola surgiu em 1983, ela, naquele período, a gente tem que sempre ser justo, né? Essa necessidade de fazer a escola, ela nasceu e teve um impulso do Gilberto Carrijo, né? Aí em 1983 a escola saiu com um enredo que tratava a questão da ecologia. Em 1984 o Carrijo saiu, né? E quem acabou assumindo a escola foram as pessoas do próprio bairro, né? Quer dizer, a gente sempre teve uma estrutura diferente, não tinha esse negócio de presidente, essas coisas, né? Era mais um colegiado que dirigia a escola. E eu fiquei com a tarefa de ser responsável pela organização dos desfiles da escola, né? Passamos a trabalhar os enredos da escola da forma como de fato surgiram as escolas, né? Os ranchos de carnavais, né? Com a visão crítica, com a visão bem-humorada, né? E uma visão atualizada sobre os temas que a escola levavam para a rua, né? Mas sempre discutindo esses temas com a comunidade que saía da escola, né? Então a escola tinha essa força porque havia uma identidade muito grande entre os temas de enredo, né, com a própria comunidade da escola. O primeiro enredo que eu trabalhei lá na escola, o tema foi Quilombo dos Palmares. Por que isso? Porque majoritariamente a região da Nova Esperança era composta de população afrodescendente. E os negros no Brasil, nós somos uma população ainda, né, que sofre, carrega com bastante tenacidade as consequências de viver num país que é racista. O racismo se manifesta de uma forma diferenciada, né? E a população negra, naquela época, a autoestima ainda da população negra era muito pequena. Em 1986, a escola foi campeã. Nós desenvolvemos um enredo chamado Iluda a Ilusão de Ser Iludido.
Isso era um grafite. Nós partimos dessa ideia. Por que nós partimos dessa ideia? Porque havia um processo de transição do país naquela época, né? Em 1987, nós também seguindo a história da escola, nós fizemos uma sátira sobre o Plano Cruzado. E nós partimos então de um tema, o enredo da escola chamava Belas Mentiras. A escola saiu bem na avenida, poderíamos até ganhado o título, não ganhamos por uma posição de uma jurada, que na terça-feira achou que nós havíamos ofendido o presidente Sarney, porque nós o colocamos numa alegoria que era um revólver, como se ele fosse um grande vampiro, né, assim, sugando, né, o sangue, sugando a moeda, sugando o dinheiro, do esforço do trabalho de muitos, né? A gente perdeu um pouco do encantamento, né? Porque o desfile de carnaval de rua em Bauru virou uma coisa muito institucional, né? O objetivo era só para ir para a avenida, desfilar e ganhar um troféu lá. Eu sempre brinco e digo que nós fomos derrotados pela força do poder econômico, né? Quer dizer, porque a Império, ela anunciou o que deveria ser o carnaval e anunciou, sem ter a pretensão nem a arrogância de prever o futuro, o que viria a acontecer com o carnaval se a gente não estancasse aquele processo glamourizado de grandes escolas, grandes alegorias, né? Grandes carros alegóricos, né? Enfim, eu acho que hoje, com o tempo, né, e com a visão mais amadurecida, as pessoas podem compreender o real papel educativo, cultural, né, e político e social que a Império cumpriu no Carnaval de Rua de Bauru, né?
A Mocidade ganhou 6 anos, 76 a 81, 6 títulos seguidos. No ano que eu fui presidente, perdeu, em 82, talvez com o melhor desfile da história da escola. Desfile com 1.463 pessoas. Acho que nunca houve tanta gente num desfile como naquele ano. Mas aquelas coisas de carnaval, a Mocidade acabou sendo derrotada. Eu acho que até era uma questão de vida ou morte no Carnaval de Bauru, porque a Mocidade chegou, começou a ganhar título e uma hora tinha que perder. Perdeu na minha mão. Daí eu fiquei com aquilo meio guardado, amassando e tal. Em 88 voltei a ser presidente, montamos uma diretoria forte, um grupo grande, e fomos campeão naquele ano, 88, com 45 notas 10. No domingo, 45 notas 10 na terça-feira. A Avenida Nações Unidas foi um grande celeiro de importantes carnavalescos. A partir dali, o carnaval deixou de ser romântico para ser profissional. Com um certo aspecto de saudade, eu posso muito bem vislumbrar aqui os magníficos desfiles que foram realizados nas Nações Unidas. Casa cheia, público entusiasmado, as torcidas inflamadas, em prol da sua agremiação, carnavalescos motivados e realmente um clima de descontração, folia e alegria muito grande. Com no mínimo quatro agremiações carnavalescas com condições de serem campeãs. Porque a gente sentia uma maior descontração, um clima de alegria maior e também pela expectativa dos desfilantes e dos dirigentes das escolas que o Carnaval de Bauru estava crescendo. Existia lugar para todo mundo, né? Quem podia pagar um pouco mais alugava um camarote, reservava, né, o seu espaço lá. As cabines da imprensa todas estão muito bem instaladas, o pessoal que ia de caminhão e abria as partes da carroceria e colocava as mesas, né, ou poltronas para assistir de uma maneira privilegiada na parte de cima. Os desfiles estavam acontecendo lá embaixo. O público pagava, sim, para assistir nas arquibancadas. Era um preço até simbólico, mas pagava e as arquibancadas lotadas. E aquele que não podia pagar nada, no prolongamento do lado direito, nos barrancos, a gente chamava de barrancos, né, os taludes ali, assistia também ao final do desfile, na área de dispersão, muito contentes, também torcendo pela sua agremiação. Então, e como a passarela era maior, os desfilantes tinham um período maior também, né, uma duração maior de desfiles, e então se contagiavam mais, se doavam mais. A gente notava que o desfilante era mais escola do que hoje. Bom, a Nações Unidas fez, acho que foi o grande crescimento do Carnaval de Bauru, quando a gente já não tinha mais a limitação de espaço, principalmente com relação à altura, que nós tínhamos área livre, já que a fiação é toda embutida na avenida. Então foi o grande passo do Carnaval de Bauru a nível cenográfico, a nível de carros alegóricos. Eu acho que todas as escolas ganharam muito fôlego e cresceram, que a gente ainda tinha aquele carnaval que a gente tem muita saudade, aquela coisa do amor à camisa. Então as escolas eram feitas pelas mesmas equipes, os desfilantes sempre eram os mesmos, as escolas tinham um número de integrantes bastante interessante, nos quais os enredos podiam ser
bem desenvolvidos e cada um bancava a sua fantasia. Nações como as arquibancadas eram arquibancadas móveis, eram montadas só para esse fim, a gente não tinha um grande espaço para que elas fossem montadas. Então elas tinham uma altura máxima de 4 metros de altura e a grande concentração era na faixa dos 2 metros de altura. Então eram alegorias projetadas para serem vistas basicamente de baixo para cima. Então a tendência, na realidade, da grandiosidade disso era na base. E no sambódromo uma coisa foi dificultando porque a arquibancada se tornou muito alta e aí as pessoas, nós principalmente, começamos a projetar os carros mais altos. Foi a deficiência que começou a se criar porque o poder aquisitivo não permitia isso. Então carros aumentavam e perdiam qualidade. Então eles tinham tamanho e às vezes não tinham o resultado plástico que a gente gostaria que tivesse por falta de uma série de recursos. Mas até nisso a Nações foi mais completa porque o público estava mais perto da escola. Então a gente quase não percebia onde terminava o público e onde começava a escola de samba. Era uma coisa muito próxima. As barreiras das arquibancadas, dos parapeitos, vamos colocar dessa forma, eram bem rente à avenida. Então praticamente as alas passavam se debruçando sobre o público e o público se debruçando sobre a escola. Eu acho que aí estava a força do Carnaval das Nações Unidas, essa forte integração do público com o sambista. Olha, se dá para resumir em uma palavra, que é pouco, mas eu acho que para definir, de certa forma, genericamente essa pergunta, eu acho que a descontração era uma característica marcante e é aquilo que mais me vem à lembrança quando a gente pensa no Carnaval realizado na Avenida Nações Unidas. E a descontração dentro, mas fora também da passarela ali, naquele momento, na passarela do samba. Era uma coisa mais solta, mais leve, mais alegre, com mais espírito e mais envolvimento geral, tanto dos sambistas, dos personagens, quanto também da população que se acomodava, eu me lembro, dos dois lados da avenida, de várias maneiras. Nós tínhamos as arquibancadas que eram oferecidas, mas também tínhamos espaço para as pessoas armarem ali as suas tendas, seus guarda-sóis, colocar suas cadeiras, enfim, de uma forma geral, me parece que era um carnaval mais espontâneo, por isso talvez essa descontração, mais espontâneo, mais alegre. Não tinha marca ainda de um profissionalismo, de algo que para onde o carnaval evoluiu hoje, mesmo em Bauru, em alguns bons momentos do sambódromo, mas era um carnaval, acho que mais amplo do ponto de vista da participação da população. A localização facilitava. A Avenida Nações Unidas é uma avenida cosmopolita, ali é uma avenida de todos nós, né? Tanto de gente rica, de gente pobre, de gente de classe média, e aliás a classe média participava mais lá, via mais o espetáculo, prestigiava mais, mesmo quando tinha que pagar, porque havia camarotes também, né? Eu acho que esse aspecto da localização, é uma região praticamente central também, foi um dos fatores que contribuiu para que o carnaval lá fosse tão marcante como foi em nossas memórias, nas memórias daqueles que lá estiveram. Em 1990 não tivemos carnaval, com a promessa da inauguração de um sambódromo no ano seguinte. E a promessa foi cumprida. As escolas de samba cada vez mais profissionais. Algumas, já com suas quadras ativas, se preparavam como nunca para a estreia do sambódromo. Parecia que o carnaval havia definitivamente se firmado como a grande festa da cultura popular bauruense. No próximo programa Arquivo Sem Limites, a inauguração e os grandes momentos do Sambódromo de Bauru. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!
explodir, a rua vai virar. Olá, estamos de volta na com o Arquivo Sem Limites. Hoje vamos contar a última parte da história do Carnaval de Rua de Bauru. Você vai ver o orgulho dos sambistas em desfilar pela primeira vez em um sambódromo, o sonho de uma liga e a realidade triste do Carnaval de 2002. A expectativa da gente ir para um sambódromo era muito grande. O coração era uma adrenalina. Com relação ao som, as dificuldades continuaram, né? Ora tinha problema nas caixas, na avenida, ora no caminhão. Às vezes o caminhão era excelente, só que o sinal não chegava lá embaixo. Mas ultimamente, os últimos desfiles, foi bom o som, sim. Eu sei que lá no passado, Gilberto Carrijo, Tobias Ferreira e outras pessoas fizeram muito pelo carnaval. Mas o sambódromo era para ser realmente uma grande realidade, um grande boom do carnaval, já que é o segundo sambódromo do país. Infelizmente isso não aconteceu. Eu acho que se o sambódromo ele tiver uma melhoria, principalmente nós temos apenas um alambrado, precisava murar aquilo ali, os camarotes ser totalmente reformulados. Eu acho que a parte de camarote ele deixa a desejar. Porque o sambódromo também teve o seu bom momento, mas não se modernizou. Ele é restritivo por natureza, pela localização. Talvez se modernizasse, pudesse ainda se salvar aquilo que hoje é chamado de quase um elefante branco, né? E, lamentavelmente, os sambistas aqui em Bauru, a grande maioria, existe uma minoria que não pensa assim, se tornou um bicho hospedeiro de benefícios, né, do poder público. Você vai ver a grande virada da cartola, o nascimento da coroa imperial da grande cidade e o crescimento da tradição da Zona Leste. Arquivo Sem Limites volta em instantes. Eu espero você. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. FIB, excelência em gestão de negócios. Quando o sambódromo foi inaugurado em 1991 pelo prefeito Antônio Iso Filho, os sambistas prepararam grandes desfiles. Mesmo com iluminação deficiente, asfalto negro e camarotes precários, as escolas de samba se sentiam cada vez mais fortes e criaram a LESEC, Liga das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas de Bauru, que no futuro se mostrou inexpressiva e sem condições de organizar e realizar o carnaval. Mas grandes momentos foram vividos no sambódromo.
Bom, o sambódromo ficou pronto. Acredito que tenha sido até o terceiro sambódromo a ficar pronto no Brasil, tá? Então era uma coisa assim que ninguém tinha isso. A expectativa da gente ir para um sambódromo era muito grande. O coração era uma adrenalina, que aquilo, quando está a escola montada, que você ouve o mestre de bateria começar o aquecimento, o puxador dá o grito de guerra, é uma coisa assim contagiante, é uma coisa que vale a pena, que ferve dentro da gente. E não tem diferença nenhuma em desfilar aqui em Bauru, no nosso sambódromo, como desfilar no sambódromo do Rio de Janeiro, que eu posso dizer que eu já desfilei. Claro, lá é muito maior, mas a emoção, a adrenalina é a mesma. O projeto inicial do sambódromo é que ali onde tem aqueles camarotes de madeira seriam construções de alvenaria, onde durante o ano teria atividades de escola, terceira idade, cursos de dança, enfim, várias atividades culturais e educacionais. Não foi feito isso, então fica aquele sambódromo abandonado o ano todo, é lógico, quando for usar tem que reformar um monte de coisa, parte elétrica, enfim. Então se já tivesse uma estrutura ali que pudesse ser utilizada durante todo o ano, né, chegava no carnaval, era só tirar as divisórias das salas de aula lá e camarotes de excelente qualidade, com conforto, teria público para todo mundo, para todos os bolsos inclusive, né, teria gente que ia, pagava o camarote caro porque sabia que ia ter conforto e segurança para assistir uma festa, né. E o próprio público que ia para a arquibancada, ele ia pagar ingresso, porque ele ia assistir um espetáculo e ia dar o dinheirinho dele também. Então, dá para profissionalizar o carnaval? Sim, desde que tenha várias cabeças pensando na mesma direção.
acho que o Carnaval do Sambódromo, ele cresceu em termos de alegorias, os carros alegóricos. Eu acho que eles são hoje maiores em altura, em plasticidade. Eu acho que é uma coisa assim melhor do que era no Carnaval das Nações Unidas. Mas em relação a alas, eu acredito que a Nações ela tinha um carnaval melhor. A gente chama de alas, seriam os blocos, né? Mas no Sambódromo eu acho que a parte dos carros alegóricos é o que cresceu mais. Em relação também à bateria, acho que é um pouquinho maior, dá um pouquinho mais de acústica do que era a Nações. A Nações ela era mais aberta, o Sambódromo ele é um pouco mais aconchegante em alguns detalhes, que, como a gente está falando, principalmente para a bateria, ele se torna um pouco melhor porque ele dá mais acústica do que era Nações Unidas. Esse ano, por exemplo, de 2001, a gente já chegou a ser vice-campeão do Carnaval. Eu acredito que o trabalho também já é um pouco mais longo, uma quantidade de anos, né, que a gente vem trabalhando, então existe um crescimento tal. Algumas escolas deixaram de existir. Nós somos também por uma região que nos favorece, que é a região leste, a quantidade de elementos, a classe jovem tal, é muito maior do que a gente estava na Bela Vista. Já é uma faixa de idade melhor para se fazer carnaval. A gente revelou alguns valores. Esse último carnaval nós tivemos aí a revelação do Dona Marci, que foi uma grata surpresa para o Carnaval de Bauru. Eu acredito que o Doni é um grande carnavalesco. A tradição balança meu coração, ó vem Dona Leste, sacode o povão. O cheiro de amor exala no ar, verde e branco vai passar. E a tradição balança meu coração. Lá vem Zona Leste, sacode o povão. O cheiro de amor exala no ar, verde e branco vai passar. Eu vim da África, pelas zonas do mar, meu lamento voou. Chegando em solo brasileiro, me tornei guerreiro e real valor. Chegando em solo brasileiro, me tornei guerreiro e real valor. E a luz da poesia me inspirou, momento de esplendor sonhei. A liberdade eu conquistei, eu mesmo me tornei no carnaval. Sou rei, eu sou arte, eu sou raiz, eu sou a ciência, eu sou paz e amor. Eu sou arte, eu sou raiz, eu sou a ciência, eu sou paz e amor. Eu sou negro, devo na raça, na força da fé, no batuque, no candomblé e capoeira. Negro no esporte, a bala e estrutura, tem jogo de cintura. Levanta a poeira, sou eu, a flor da pele que... O Sambódromo foi a grande felicidade da maioria dos carnavalescos e a grande tristeza, que após a inauguração do mesmo, nós tivemos a possibilidade de estar com espaço reservado para a gente, onde se podia ser feito um trabalho muito mais interessante, um trabalho muito mais profissional, entre aspas, e a coisa não aconteceu. Durante os 2 primeiros anos de Sambódromo, o carnaval foi brilhante. A partir daí, o carnaval começou a decair. Problemas financeiros, problemas de estruturas, problemas políticos, enfim, problemas vários que, em decorrência da nossa própria economia, a própria economia da cidade, acabaram acarretando em maiores e maiores e maiores problemas. Mas o Sambódromo era para ser realmente uma grande realidade, um grande boom do carnaval, já que é o segundo Sambódromo do país. Infelizmente isso não aconteceu. O espaço é bom, logicamente tem várias coisas a serem melhoradas, e isso não foi possibilitado nem pela parte administrativa da cidade e nem pelas próprias escolas de samba. Hoje nós vivemos um outro momento, a falta de renovação, as crises que nós tivemos intercaladas nessas 2 décadas, né, dos anos 80 e dos anos 90, do próprio Carnaval de Bauru, os problemas havidos, os anos que nós ficamos sem desfile, a falta de definição, enfim, de uma liga forte. Eu não me lembro de ter havido uma liga forte ou mesmo uma direção que englobasse todas as escolas forte. Sempre o Carnaval ficando, por isso, à mercê do poder público.
Junto com o sambódromo, veio a coroa imperial da grande cidade. Escola de samba que nasceu forte pelo reduto e pela força da iniciativa privada. A coroa chegou a ser vice-campeã no ano 2000, mas com o presidente Avelino de Souza, dividindo seu tempo entre a escola e a Lesec, da qual também é presidente, amargou um terceiro lugar no ano seguinte. No próximo bloco, mais desfiles da Cartola e Mocidade no Sambódromo. Voltamos em instantes. Até já. Apoio Cultural Domus Educandi. Aprender aqui é mais divertido. Liceu, ensino para a vida toda. FIB, excelência em gestão de negócios. Apesar de ser a primeira escola de samba campeã no Sambódromo, a Mocidade Independente de Vila Falcão não teve mais sorte daí para frente. A homenagem ao Centrinho sensibilizou o público, mas não deu o título para a escola, que já passava por mudanças e divisão em sua diretoria.
Sinto orgulho do meu pai em prestar o nome dele, de um projeto do vereador Laborda, assinado por unanimidade da Câmara de Bauru. Meu pai dá o nome ao Sambódromo de Bauru, que eu sei que lá no passado, Gilberto Carrijo, Tobias Ferreira e outras pessoas fizeram muito pelo carnaval. Então eu acho que a minha família tem toda essa tradição, toda essa participação no carnaval. E fico muito triste, né, de não ter carnaval para ir dançar e festejar com os amigos, YouTube. Eu particularmente não fico refém dessa visão maniqueísta, né, de que o poder público não pode financiar o carnaval, né, porque o poder público nunca financiou o carnaval. Quer dizer, eu particularmente nunca tive a chance de dizer o que eu penso com toda clareza, né, mas eu acho que o poder público e outras instituições da cidade sempre usaram o desfile das escolas de samba como insumo os seus objetivos, seja os seus objetivos de natureza política ou seja os seus objetivos de natureza econômica. E, lamentavelmente, os sambistas aqui em Bauru, a grande maioria, e existe uma minoria que não pensa assim, se tornou um bicho hospedeiro de benefícios, né, do poder público. Mas eu não quero entrar nessa polêmica, porque é uma visão de fora, né, de quem está de fora hoje, mas eu acredito que se o Carnaval de Rua de Bauru está no estágio que está, os sambistas que vêm aí dirigindo as escolas nos últimos 8, 9 anos têm 70% da responsabilidade. A coisa chegou num determinado ponto que os custos para você manter uma escola de samba, que na minha opinião é um absurdo, você desfila na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, com 5.700 figurantes, a escola tem 5 alegorias, carros alegóricos, vamos tratar assim. Você desfila numa escola aqui em Bauru, com uma média de 750, tem 8 carros alegóricos, isso custa, né? Então você precisaria ter muito recurso financeiro para dar toda essa infraestrutura. E por outro lado, as escolas não têm como arrecadar isso.
No meio do século passado, já se cantava o fim da Praça 11 no Rio de Janeiro e o final do Carnaval. Durante todo esse tempo, o Carnaval sofreu várias transformações e não acabou. Se tornou mais elegante, mais produzido, luxuoso e cada vez maior. Esperamos que em Bauru não seja diferente. O momento é de reflexão e transformação. Tomara que os verdadeiros carnavalescos de Bauru saibam assimilar esse novo tempo e não deixem o carnaval acabar em suas mãos. Uma nova terra virá, um novo futuro se abriu, cultura, sabedoria, amor, o santuário do Brasil, do meu Brasil. Uma nova terra virá, um novo futuro se No próximo programa Arquivos Sem Limites, um susto no meio esportivo de Bauru, o incêndio do estádio do Noroeste. A você, muito obrigado pela audiência e até lá. Entrou no lugar desconhecido, onde ia a minha águia. Viu que sacerdotes reunidos eram liderados por um fã, um ser supremo com índios guerreiros. Viu a esperança da manhã, ó Pai das tribos celestiais, quais anseios os meus ideais. Eu vi de longe, eu sou a guerreira de seus poderes, e agora sonho muito mais a saga fantástica da criação de uma nação. Cartola foi buscar pra te entregar de coração a saga fantástica da criação de uma nação. Cartola foi buscar pra te entregar de coração. Ai, curumim, curumim, anunciando as quatro naves e estrelas, quatro grandes guerreiros do futuro.